A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um comentário de lição bíblica. Desta feita, a lição de número 8. Nós estamos estudando esse trimestre, esse último trimestre de 2021, acerca do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. A lição de número 8, ela está inserida no capítulo 16 e 18 do livro de Mateus. E o título da lição é A Igreja, a Transfiguração e o Perdão. Como sempre, as lições têm três objetivos. O primeiro é compreender que a Bíblia não deve ser distorcida por conveniência. O que aconteceu desde que a igreja começou, né? Quando saiu do grego para o latim, do latim para o português, a Bíblia ela realmente teve uma distorção muito grande. E a gente continua, se não sair desse trivial, não entende nada da Bíblia, não conhece nada de Deus. O segundo é compreender que só a noiva fiel encontrará o Cristo glorificado. E observar cada um a si mesmo, para que não escandalize a igreja com falsas doutrinas, né? Aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, né? Examine, pois, o homem a si mesmo. Pois bem, a lição de número 8, o texto áureo diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui há um grande mistério nesse versículo, coisa que os romanos enganaram muita gente e continuam enganando acerca desse versículo, pegando ao pé da letra. A verdade prática fala: a igreja é integrada por aqueles que foram perdoados por Cristo e vivem uma vida perdoando uns aos outros, né? Até porque na oração modelo, o Senhor Jesus nos ensina que perdoai as nossas ofensas, assim como nós, né? De antemão já temos perdoado, né, o nosso semelhante. Nós só podemos adentrar na presença de Deus pedindo perdão pelas nossas culpas se nós já tivermos perdoado aqueles que nos ofendeu. Senão, não adianta entrar na presença dele pedindo perdão, assim ele disse. Pois bem, a introdução à lição diz: Mateus é o único evangelho, o único evangelista, né? Na realidade é o único evangelista, porque o evangelho só é um, que menciona a expressão igreja. Jesus transmite relevantes ensinamentos para a igreja e para a vida espiritual de cada crente, ressaltando a importância de cumprir a Bíblia, buscando agradar a Deus. O fermento dos fariseus é a igreja de Cristo, o primeiro ponto, né? Subdividido em três subtópicos aqui: o fermento dos fariseus, a igreja de Cristo, e o terceiro é: tome a sua cruz e siga-me. Então, o primeiro subtópico aqui fala o fermento dos fariseus. Então, entenderam que não lhes falara que se acautelasse do fermento de pães, mas do ensino dos fariseus. Aqui Jesus ele está trazendo nesse versículo aqui, falando acerca quando os discípulos, na segunda multiplicação de pães, eles tinham 8 pães para alimentar 4.000 homens, fora mulheres e crianças. No entanto, eles só apresentaram 7. Por conta disso, só sobrou 7 cestos. Apesar de ser mais pães do que a primeira multiplicação, para menos gente sobrou menos. Porque aquilo que nós temos que apresentar para o Senhor, se a gente negligenciar, o resultado não vai ser aquilo que a gente quer ou aquilo que Deus preparou para nós. Para que aconteça da forma que Deus quer nos abençoar, é preciso que sejamos verdadeiros no ofertar e no tocante ao trabalho na obra do Senhor, para que Ele aprove o nosso trabalho. Pois bem, e o fermento dos fariseus é justamente a mentira, né? É justamente a se exaltar
né? É justamente isso aí que Jesus estava falando, que eles mentiram na hora de ofertar. O segundo subtópico fala da igreja de Cristo. Também eu te digo, aqui no capítulo 16, 18 de Mateus, é um capítulo bem conhecido. Os pagãos, os católicos sempre falam disso aqui como se Pedro tivesse a chave do céu, e não é assim que a palavra diz. E aqui cai por terra muita coisa que se aprendeu no passado e o que está sendo ensinado até hoje, e falta de luz acerca desse versículo. Porque Pedro é Pedro, não é pedra, não é rocha. A rocha é Cristo. Então aqui, e no original, aqui está dizendo, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No original não é que nós vamos ver lá na frente acerca do terá sido, né, no sentido de ligar. Nós vamos ver mais na frente. Porque quem comanda a terra é o céu, e não quem comanda a terra é o céu, e não o contrário. Se a gente olhar pelo o que aprendemos acerca desse versículo, é daqui da terra que comanda o céu, e não é assim que funciona. É o céu que comanda a terra. Pois bem, aqui diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus perguntou aos seus discípulos, né, quem o povo e eles pensavam ser o Filho do Homem. Jesus faz uma pergunta. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, responde, declara que Jesus é o Filho de Deus. Mas aí Jesus vai e diz para ele que não foi ele, isso não veio da carne, isso não é sabedoria humana, não é revelação humana, isso foi revelação de Deus, revelação divina. Amém? Então aqui, no próprio Pedro, 1 Pedro 2, 3 a 11, o próprio Pedro está dizendo que Jesus é a rocha, é a pedra, onde a igreja foi edificada, os fundamentos. Para edificar a igreja é um edifício, agora a fundação é a rocha, é a pedra, que é Jesus. Tá no Salmo 118, 22, né? No 8, 14, em Atos 4, 11, Isaías 28, 16, está essas mesmas revelações aqui, de que Jesus é a pedra angular, né? A pedra de tropeço para quem não quer se render, para quem não quer se abaixar, assim também como Satanás é a pedra de tropeço para Jesus, foi para Jesus a pedra de tropeço, assim Jesus é a pedra de tropeço para aqueles que não querem morrer, para aqueles que não querem se render. O terceiro subtópico fala, tome a sua cruz e siga-me. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Quem toma a cruz é quem morre. Para seguir Jesus tem que morrer. Então ninguém toma a cruz sem morrer. Aqui significa morrer. Nós temos que morrer para poder ser vivificado por Cristo. Pois bem, aqui nesse versículo, nesse capítulo de Pedro, onde o mundo, onde a igreja e até a igreja evangélica sem entendimento fica em dúvida, né, para responder ou para pregar ou para debater acerca do assunto com um católico, acerca de que Pedro tem a chave do céu. A chave do céu, primeiro que o texto não fala a chave do céu, fala a chave do reino de Deus. A chave do reino dos céus, aliás, porque tem o reino de Deus, tem o reino dos céus, tem o reino animal, o reino vegetal, são vários reinos. Mas Jesus está falando a chave do reino dos céus. E essa chave do reino do céu, ela é aqui em João 3,3, quando Jesus fala para Nicodemos, né? Que se ele não nascer de novo, né? Ele não pode ver. Ou seja, tem que nascer de novo. Tem que aceitar Jesus como Salvador para poder ver o reino. E aí, lá em João 3,5, né, diz que também que não pode entrar se não for batizado nas águas. Tem que crer, confessar, né, se arrepender, confessar e ser batizado. Aquele que crê e se arrepender e for batizado, ele vai entrar. E aí tem mais outra situação, que é acerca do reinar com Cristo. Aí é para esses são os vencedores, é aqueles que vão passar pelo batismo de fogo, que não tem as suas vidas por preciosas e que pregam o evangelho a tempo e fora de tempo. Glória a Deus por isso. Então,
aqui nessa passagem aqui nós temos que as chaves, né? Que Jesus deu as chaves, não foi para Pedro. As chaves é de Jesus. As chaves é você se arrepender, você se render. Quando eu me apresento diante de Jesus, entendendo que sou pecador, ali eu já consegui uma chave para ver o reino. A outra é quando eu confesso e sou batizado nas águas. Aí eu recebo outra chave, que é para entrar no reino. E a outra, mais interessante, que são mais para poucos, é quando você trabalha no reino e Jesus se agrada, e Jesus aprova o que você faz. Porque uma coisa é você trabalhar para Jesus, outra coisa é ele aprovar o que você está fazendo para ele. E aqui nós temos a questão das chaves, né? Eis que Jesus nos dá as chaves do reino dos céus, não é a chave do céu, como se Pedro tivesse a chave do céu e agora está com o Papa essa chave. Não existe cópia, essa chave não tem cópia. Cada um tem que pegar diretamente da mão do Senhor. Glória a Deus por isso. O segundo ponto aqui fala glorificação e fé. Fala da transfiguração em Mateus 17:5. Fala da glorificação, Mateus 17:4, e o terceiro subtópico fala acerca da pequena fé e a moeda para pagar o imposto da boca do peixe. Então vamos lá. Glorificação e fé, a transfiguração. Falava ele ainda quando uma multidão, né, quando uma nuvem, aliás, como uma nuvem luminosa, os envolveu, e eis que vindo na nuvem, uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Pois bem, aqui, Jesus ele tá trazendo aqui aquilo que ele fala em João capítulo 3:5, né? Acerca daquela, aquela transfiguração, quando ele encontra com Moisés e Elias. E ali ele está falando justamente quando ele fala para os discípulos, ele diz: olha, dos que estão aqui, alguns não vão passar pela morte antes de ver o Filho do Homem glorificado, ou de ver o Filho do Homem no seu reino. E aí Jesus leva, nessa situação, Jesus aqui leva Pedro, Tiago e João, que estava aqui nessa hora, quando ele fala isso, né? Quando ele fala isso, depois para a transfiguração, para eles verem, ele já tinha falado isso, né? E aqui é mais uma revelação acerca das testemunhas, né? Que está lá em Apocalipse 11, de 3-6. Essas duas testemunhas é Moisés e Elias. Um fala da lei e o outro fala daquele que cerrou os céus para que não chovesse. Pois bem, aqui são as duas testemunhas que estão no céu diante de Deus, né? Isso quando do milênio, né? Quando Jesus vier governar o mundo. Pois bem, então aqui falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que uma voz dizia: esse é meu filho amado. O Pai falou estas palavras quando da transfiguração de Jesus no monte, né? Falou também no batismo de Jesus. O Pai tinha dito: este é o meu filho amado, né? E falou em João 12:28. O Pai falou audivelmente para os presentes ouvirem sobre Jesus: eu já o glorifiquei. Quando Jesus diz: Pai, me glorifica o teu filho na tua presença como era antes, né? Porque eu cumpri a obra que tu me enviou para cumprir. E aí o Pai vai e responde: eu já o glorifiquei. Pois bem, o segundo tópico fala da glorificação, né? A transfiguração. E aqui justamente está em Mateus 16:28 e o 17:1. Ali, Mateus 28, aquela promessa que Jesus fez: olha, alguns dos que estão aqui não vão passar pela morte sem ver o Filho do Homem no seu reino. E ali Deus faz isso com Pedro, Tiago e João. Leva ele lá, está em Mateus 17:1. Está cumprido.
A promessa está em Mateus 16, 28 e cumprimento em Mateus 17, 1. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas, uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias, né? De tão maravilhado que Pedro ficou, Pedro, Tiago e João. Pois bem, aqui no terceiro subtópico fala sobre a pequena fé. E aqui também tem uma coisa que é muito pregado de forma errada, quando se usa aquela questão da mostarda, da semente da mostarda, e que algumas traduções realmente falam do tamanho, né? Mas na realidade não é tamanho, no original sempre fala como, e existe uma diferença muito grande, né? Entre uma coisa ser como e ser do tamanho, e é justamente disso que vem a fé. E aqui fala pequena fé, porque Jesus aqui tinha falado sobre um cidadão que trouxe o seu filho para que os discípulos expulsassem o espírito imundo, e eles não conseguiram. Oraram em nome de Jesus, porque Jesus já tinha dado autoridade para eles e poder, assim como para nós temos poder e autoridade, como nós falamos na lição passada, mas aí a gente não sabe usar, como você botar uma arma na cintura, né, um revólver e achar que com isso você vai se livrar de ser assaltado. Se você nunca fez um treinamento de tiro, se você nunca fez um treinamento de autodefesa, você vai estar com esse poder nas mãos, mas não sabe usar. Da mesma forma, é o poder que Jesus deu aos discípulos e deu a nós também. Nós temos o poder sobre as enfermidades, sobre os espíritos imundos, para orar e será feito, diz o Senhor. Mas aí nós não temos aquela habilidade, nós não temos aquela aproximação com o Senhor, e aí aquela fé, ela nos inibe para a gente até orar, muito menos se orar acontecer alguma coisa. Então aqui quando ele fala, né, acerca da semente da mostarda, aí inclusive aqui o comentarista fala, né, quando Jesus disse, porque por causa da pequena fé de vocês não conseguiram expulsar, né? E aí o Senhor mencionou que a fé necessária bastaria ser do tamanho de um grão de mostarda, e isso não é a realidade. No original está como um grão de mostarda, que sendo pequena, a menor das sementes das hortaliças, sendo plantada, ela na horta, né, porque é hortaliça, ela se torna uma árvore grande para a hortaliça, né, para as hortas, não é para a floresta. Na hortaliça, no meio de uma horta, ela vai se sobressair das outras plantas, das outras hortaliças. Mas mesmo assim, ela crescendo, vem Satanás e se aninha nas suas folhas. E isso trata de quê? Trata de seta maligna, de dardos inflamados do inimigo, né? A nossa fé é pequena, ela é plantada, ninguém vê a fé. O que se pode ver em nós é o resultado da fé, porque a fé é uma semente, ela foi plantada. Ninguém pode ver a fé de ninguém. Até porque em Hebreus capítulo 11, verso 1, lá está o conceito de fé. Fé é o firme fundamento das coisas de que não se vê, das coisas que se esperam, né? Então, a fé é uma semente plantada, ninguém vê a fé, a gente vê o resultado dela. E esse resultado, ele pode ser grande ou pequeno, isso vai depender de como a gente vai trabalhar com essa pequena semente, com essa pequena fé. E é essa a diferença, né? É por isso que Jesus fala aqui, a fé é pequena, homens de pequena fé, porque vocês não adubaram, porque vocês não oraram mais, porque vocês não jejuaram, porque vocês não acreditaram que essa semente está plantada em vocês e que ela pode germinar e dar uma árvore grande, né? Para abençoar os outros, para dar sombra, para dar fruto. A fé ela tem que dar resultado. Pois bem, aí aqui nós temos o terceiro e último ponto, que fala sobre a criança, o tropeço e o perdão. Aqui no primeiro subtópico fala do 3, fala maior que uma criança, né? O maior que os discípulos perguntam, né? Naquela hora aproximaram-se
de Jesus os discípulos perguntaram: quem porventura, né? Quem é porventura o maior no reino dos céus? Aí Jesus chama uma criança para perto dele e diz: olha, quem não se tornar como essa criança, não vai ver o reino dos céus. Então, fala de simplicidade, criança é simples. Fala de humildade, criança é humilde. E fala também de mansidão, criança é mansa, né? Por mais que você, às vezes, se bate no seu filho, né? Você corrige seu filho, e ali daqui a pouco ele está nas suas pernas ali, parece que não aconteceu nada, porque ele é manso. São os 3 atributos de Cristo. Cristo é humilde, manso e humilde. É justamente aquelas 3 pedras do éfode que Satanás, no primeiro mundo, que era o sacerdote, abdicou dessas 3 pedras e colocou o ouro. Quando você vê isso lá em Deuteronômio 28. Satanás abdica dessas 3 pedras, porque essas 3 pedras que ele tira, a ametista, eu não me recordo agora o nome das 3, né? Mas elas têm esse significado de simples, humilde e manso. Jacinto significa manso, né? Então, aí Satanás, ele abdica dessas pedras, porque Satanás não é simples, não é humilde, não é manso, mas Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele tem isso na sua cobertura do éfode, das 12 pedras, né, separado em 4 camadas de 3, e ele tem realmente essas 3. Ele é humilde, manso e simples. Pois bem, e aqui está justamente uma das chaves, né, para o reino. Você precisa de uma chave para ver o reino, uma chave para entrar no reino e outra chave para reinar. E essa chave quem tem é Cristo e não tem cópia. O terceiro ponto fala o tropeço aos pequenos. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Então aqui o Senhor está falando de ensino errado, de você, como líder, você ensinar errado, você matar uma pessoa, porque você como líder, você está ali para ajudar as pessoas, para cuidar das pessoas. O nome pastor, né, não é um título, é um serviço, e o principal deles é cuidar. Se você cuida de uma pessoa, você já é pastor. Então é cuidar. Então, tem muita gente matando, né? Tem muitas pessoas feridas, saindo de igreja, caçando igreja, porque são feridas, são machucadas, são humilhadas, são saqueadas, né, nos seus bens, né? E através da mentira, através do engano. E isso tudo é aquilo que o Senhor está falando. Se você fizer tropeçar esses pequeninos aqui, não está falando de tamanho, não é você fazer isso com criança, é você falar nos pequeninos no sentido daqueles que não têm entendimento e ainda não está buscando conhecimento da palavra, e os líderes deveriam ter, e muitos deles não têm. E o terceiro e último subtópico do terceiro é o perdão e a disciplina cristã. E em verdade eu vos digo que todo o que ligares na terra, aqui está aquela parte, né? Essa parte aqui matou muita gente na igreja, né? Ninguém tem a chave para desligar ninguém do céu. Essa chave é o Senhor Jesus que tem, né? Até porque não tem ninguém perfeito. Se tiver alguma igreja que é só para perfeito, me avise para mim passar longe dela, porque eu não sou perfeito. Até porque o apóstolo Paulo, quando ele fala na ceia ali, ele justamente é para os indignos. A ceia não é para o digno, porque não tem digno na igreja, só tem indigno. E aqui fala do perdão. E Jesus, ele fala quando os discípulos, quando o apóstolo Pedro vai e traz à mente aquela situação que está lá em Êxodo, que está lá em Deuteronômio, acerca do perdão, né? E aí ele diz: Senhor, quantas vezes o meu irmão, o meu próximo, vai errar comigo, vai pecar contra mim e eu devo perdoar? E ele lança ainda a palavra que está lá no Antigo Testamento, né? Que está lá em Deuteronômio, 7 vezes. E aí Jesus vai e diz: não te digo que apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7.
né? 7 vezes por dia, se o teu irmão pecar contra ti, tu tem que perdoar. Mas Jesus vai mais além e fala 7 vezes 7, 70 vezes 7. Ali ele está falando do tempo, né, que Jesus vai voltar, das 70 semanas. E nós estamos na 69ª semana e está faltando a 70ª para ser cumprida. Quando começar os princípios das dores, começa a contar essa semana. E aí ele está dizendo que nós devemos perdoar até a volta dele. Se o nosso irmão pecar contra nós, nós tiver problema com algum irmão, é para nós perdoar até ele voltar. Então, 490 vezes, foi 490 anos que por conta dos 490 anos que o povo não guardou o sábado sabático, o ano sabático, que era de 7 em 7 anos, guardar um ano, a terra ficar sem produzir nada, para descanso da terra. O povo, os judeus não obedeceram, por conta disso foi levado ao cativeiro e ficou 70 anos, 70 sábados, né, proféticos. E aí o Senhor está falando disso, né, 70 vezes 7 dá 490, nós temos que perdoar até Jesus voltar. Pois bem, graças a Deus, mais uma lição, que o Senhor tenha nos dado graça, né, sabedoria, para trazer, principalmente, não tanto o ensino, mas justamente chaves, para que você abra sua mente, para entrar na Bíblia, para buscar na Bíblia, para não se conformar com aquilo que ouve, mas vir para a Bíblia para buscar o verdadeiro, para buscar realmente a palavra como ela é. Assim, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Boa aula para todos os professores, alunos e pastores, em nome de Jesus. Amém.